Agora, né, para a gente encerrar a nossa aula, a gente vai falar aí sobre o transporte ferroviário, tá ok? Bom, o transporte ferroviário, né, é aquele realizado aí por veículos, né, que percorrem as linhas de ferro, né, compostas aí por carris, por exemplo, os trens, né, e além de Paraíba, é uma cidade onde a gente, né, pôde presenciar aí este tipo de transporte, né? Eles são indicados, né, para poder transportar cargas pesadas, tá? Diferente de outros aí, né, meios, esses são mais para as cargas pesadas, dentre eles, né, minérios, produtos agrícolas, né, produtos alimentares, siderúrgicos, né, e também para transportar pessoas, né, a médias e longas distâncias, né, sendo um transporte pouco utilizado aqui no Brasil, tá? A história desse tipo de transporte, né, ele já era utilizado lá nas civilizações antigas, né, tal qual os gregos, né, que construíram muitas vias férreas primitivas para poder estar transportando exatamente as cargas, né, naquela época, né, na Idade Média. As ferrovias, né, elas começaram a adquirir espaço, só que somente com a Revolução Industrial Inglesa, né, que foi com as máquinas, né, e as locomotivas a vapor no século XVIII, né, e também a necessidade de transportar cargas maiores, né, que as linhas de ferro foram se desenvolvendo, sendo considerado aí um dos meios de transportes mais inovadores utilizados na época, né? Então, a partir disso, né, esse crescimento ferroviário, ele foi se alastrando por todo o mundo, sendo que atualmente, né, todos os continentes aí possuem vias férreas, tá? Bom, no entanto, né, as desvantagens como a lentidão do transporte, né, se a gente for comparar com o transporte aéreo, o transporte rodoviário, né, acabou levando à diminuição desse tipo de transporte, embora, né, a gente sabe aí que existem, né, alguns trens de alta velocidade, né, movidos a eletricidade, que atingem aí facilmente os 300 quilômetros por hora, tá? Aqui no Brasil, o predomínio, né, entre os transportes terrestres é, sem dúvida, né, o rodoviário. Tá? Na Europa, né, o transporte ferroviário é um meio muito comum, né, utilizado para o transporte de pessoas e de cargas, né, com destaque lá para a Alemanha, para a França e a Holanda, né, que possuem as maiores linhas ferroviárias do continente europeu. Tá? E dentre os países que possuem as maiores vias férreas, vão estar a Rússia, né? Ela tem aí aproximadamente cerca de 87 mil quilômetros, né, de ferrovias. A China ultrapassa os seus 70 mil quilômetros. A Índia também é um país aí com uma quilometragem bem significativa em relação a esse tipo de transporte, tá? E como sempre, né, as vantagens e desvantagens, né, o meio de transporte ferroviário ele também tem, né, embora aí os investimentos para a construção, para a implementação dessas linhas férreas, né, elas sejam altas, né, porque o custo para poder implantar é muito alto, os transportes ferroviários eles são mais seguros, né, de baixo impacto ambiental, possuem custo operacional, né, de manutenção baixo, se a gente for comparar com a quantidade de carga que eles transportam, né. Então, nesse sentido, é um transporte vantajoso, que possui, né, maior capacidade de carga em relação aos transportes aí, rodoviários e aéreos e percorrem, né, grandes distâncias com baixo consumo de energia. Então, a respeito de não haver problemas de congestionamento, né, como ocorre no transporte rodoviário, por exemplo, há transportes ferroviários lentos, isso aí leva a maior utilização de outros que sejam mais rápidos, né? Então, além disso, os transportes ferroviários eles vão apresentar baixa flexibilidade aí pela rigidez dos horários, bem como, né, das limitações das extensões de malha férrea, ou seja, né, não tem possibilidade aí de percorrer outros caminhos a não ser aquele ali que já é tracejado, tá ok? Bom, no Brasil, né,
esse tipo de transporte ele é concentrado nas regiões sul e sudeste, tá? Sobretudo para transporte de cargas. E a primeira ferrovia do Brasil ela foi inaugurada em 1854, tá? A estrada de ferro Mauá ela tinha cerca de 16 quilômetros de extensão e ligava os portos das cidades cariocas de Mauá a Fragoso, né? Atualmente, onde é o trecho entre Piabetá e a Vila Inhomirim, né? Que está ativo ainda, ok? Termino por aqui. Daqui a pouco eu coloco algumas atividades para que vocês possam fazer.